Bem, pessoal, agora a gente vai dar início à nossa aulinha sobre eletrização por contato, né? Lembra que a gente vai resgatar os conceitos das aulas anteriores, então é importante a gente saber, né, o que é carga elétrica, qual a formulazinha que a gente usa para achar a carga elétrica, o que são isolantes, o que são bons condutores, né? Quais são os princípios físicos que fazem com que um bom condutor seja um bom condutor, tá ok? Eu vou parar de usar tá ok, tá bom? Mas vamos lá. A princípio, o nome eletrização por contato, ele autotraduz o que a gente quer explicitar sobre isso, tá? Ou seja, a eletrização por contato é como se... Eu vou botar de outra cor. Aqui. De branco, tá aqui. Então vamos dizer que eu tenho esse condutor e esse camarada aqui, tá? Então vamos dizer que esse cara aqui, ele tem uma carga de 8Q, mais 8Q, tá? E esse camarada aqui, ele tem menos 2Q. O processo de eletrização, né? Lembrando, tá? Eles não têm raios idênticos, né? Então, essa tem raio R e esse aqui tem raio R'. Então, são com R diferente de R', tá? Então, após se chocarem, a carga desta coisa aqui, que não é mais uma esfera, né? Vai ser a soma de 8Q mais menos 2Q, né? Então essa carga desta coisa aqui, que é eu falo coisa porque é uma coisa muito estranha, né? É uma coisa muito estranha, não é uma bolinha, não é... Então, enfim. Então vai ser de 6Q mais 6Q, né? Ok. Quando elas se largarem, né? Quando elas se largarem, cada uma vai ter uma carga elétrica de 3Q. 3Q mais 3Q. Ok? Então, esse é o processo de eletrização por contato. Tá? Professor, então essa repartição ela acontece de forma simétrica? Porque eu notei assim, professor, que, olha só, foi 3 para um lado e 3 para o outro. Será que é sempre assim? A resposta é não. Não é sempre assim. Não é sempre assim. A gente está lidando aqui nos casos dos metais. Professor, por que os metais? Ora, porque como a gente tinha visto anteriormente, os metais são bons condutores, né? Eles têm uma propriedade lá, lembra da nuvenzinha de elétrons, que o núcleo não consegue segurar os elétrons da última camada, porque a força de atração do núcleo é menor que a força de repulsão dos elétrons das camadas inferiores, e tem um monte de coisa aí que está nas aulas anteriores, tá? Então, esse efeito aqui que você está vendo, essa repartição aí igualzinha de carga, ela se dá nos metais, tá? Bem, mas o que eu queria destacar aqui seria as duas propriedades que foram respeitadas. A primeira da propriedade que foi respeitada aí é a conservação de carga. De cargas. Ou seja, professor, no primeiro momento, a carga inicial é igual a quanto? 8Q mais... Ixi, esse mais aí ficou meio estranho. Mais
menos 2Q, né? Isso aqui é igual a 6Q, que é igual à carga final. Que é igual a 3Q mais 3Q. Então essa aqui foi a propriedade, tá? Da conservação de cargas, que está presente sim no caso dos metais na eletrização por contato. Bem, professor, e na questão, por exemplo, o que tornou essa coisa possível, né? Ora, é aquilo que a gente falou lá naquela questão que a gente fez anteriormente. A carga variou com o raio, tá? Aqui eu disse que R é diferente de R', né? Mas vamos pegar o caso deles serem iguais. Vou fazer outro desenho. Vou fazer outro desenho. Então vamos pegar o caso que sejam iguais. Aqui, ó. Então R. Aí tem outra bolinha com R, né? Então eles vão se chocar, né? E aí vai ser uma coisa assim. Eu vou chamar essa aqui de Q, Q1. E isso aqui é a carga de Q2. Então a carga dessa coisa aqui vai ser Q1 mais Q2, né? Assim. Ok. Quando houver a separação, né? A carga que vai ser, porque aqui eu tenho R de raio e aqui eu tenho R. Então eu posso dizer que isso aqui é X e isso aqui é X. Então, usando a conservação de cargas, a gente tem que X mais X é igual a Q1 mais Q2. 2x é igual a Q1 mais Q2. Então, x é igual a Q1 mais Q2 dividido por 2. Isso é o caso quando eles forem de raios idênticos, né? Que por acaso também é esse caso que eu coloquei aqui, né? Eu escolhi mal os números aí, tá? Bem, professor, e aí, como é que vai ficar isso, né? O que você está querendo que a gente aprenda? O que eu estou querendo que vocês aprendam é que, por simetria, esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui é importantíssimo para vocês, porque os casos de prova, eles raramente, quase raramente mesmo, eles vão vir no caso daquela batata que a gente tinha feito. Lembra da batata? A batata que lá naquela batata a gente viu os poderes das pontas, né? Lembrando que eu falei que os poderes das pontas tinham a ver com a densidade de carga, né? Mas a densidade de carga tem a ver com o quê? Tem a ver, pessoal, com a tendência dos elétrons, né? Ali da batata, das pontas da batata, tentarem compensar. Então, o espalhamento de carga. Então, onde é que eles vão ficar mais concentrados? Onde tem ponta. É como se eles se juntassem ali para tentar dar uma ideia de harmonia. Tipo, lá na bolinha você não tinha uma harmonia? Pois é, na batata não tem condições. E aí eles tentam dar esse espalhamento lá para compensar, né? Essa é a repulsão de um com o outro. Não tem como ficar tudo, vamos dizer assim, organizado, né? Tá, deixa eu ver o que eu tenho para mostrar para vocês também. Tá aqui. Então, lá no exemplo, só recapitulando: 3 bolinhas. Aqui eu tenho R. Aqui eu tenho 2R. E aqui eu tenho 3R.
Ao se chocarem, por serem metais, né? Aqui eu tenho o Q1, eu tenho o Q2, eu tenho o Q3. Então, ao se chocarem, a gente vai chamar isso aqui de X, de 2x e 3x. Então, a gente soma, né, os três raios, 2x mais x mais 3x é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Logo, a carga final, né, do x dessa bolinha aqui vai ser igual a Q1 mais Q2 mais Q3 dividido para 1, 2, 5, né? É 5? Não, é 6, professor. Pronto. Dividido por 6. Então, note o seguinte, ó. Aqui eu tenho 3 corpos carregados. Se o espalhamento dos raios forem harmônicos, tipo assim, aqui é x, aqui é 2r, aqui é 2x, né? Aqui é 3x. Então, significa dizer que para cada elemento somado aqui na carga, eu vou ter o dobro aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3, né? Que é igual a esse 6 aqui, ó. Então, por exemplo, se forem 4 cargas, e aí os raios respeitarem essa ordem aí, então eu tenho dividido por 8, né? Então, vai ser Q1, Q2, mais Q3, mais Q4, dividido por 8. E assim sucessivamente. Vocês podem pensar aí, tentar generalizar isso para um N número de cargas, tá? Seria legal vocês pensarem nisso, sabia? É um exercício, né, mental. Talvez vocês nem consigam. Não sei. Eu acredito no potencial de vocês, tá? Mas é um exercíciozinho para a mente. A gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente vai vir com mais um método de eletrização, tá?